Olá pessoal, mais um episódio, mais uma oportunidade, estamos juntos aqui falando da Palavra de Deus e a primeira pergunta para você hoje é: já deu graças? Você já deu graças a Deus hoje? É importante, não é? E nesse episódio eu vou tratar mais uma vez sobre uma questão que é muito confusa para algumas pessoas. Muitos, quando estão diante de um culto de oração com poucas pessoas, para justificar, eles dizem: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, disse Jesus. Ora, mas será que esse texto está sendo bem entendido? Será que ele está sendo bem usado? Hoje nós vamos, neste episódio, entender que a Bíblia não ensina assim. E é claro, vamos saber como a Bíblia de fato ensina. Não saia daí, daqui a pouquinho nós vamos orar também. Fique ligado até o final. Pois é, o texto em tela está em Mateus capítulo 18, no versículo 20. E o texto diz exatamente isso: onde estiverem dois ou três que estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavras de Jesus. Você já ouviu esse texto várias vezes numa situação onde poucas pessoas estavam num culto, não é? E aí, para dizer que o culto não estava em vão, não era em vão que aquelas pessoas estivessem ali, alguém que estava dirigindo disse: dois ou três em meu nome, disse Jesus, ali eu estarei. Então tudo bem que esse culto não esteja tão frequentado assim. Bom, é verdade que em qualquer reunião da igreja, numa expressão, na fração mínima de dois ou três, Jesus está no meio ali, não é? Se eles estão reunidos como igreja. Bom, a grande questão é que esse texto não fala de culto de oração, esse texto não fala de culto de louvor, esse texto não fala de culto da igreja em reunião necessariamente, como numa liturgia que estamos geralmente acostumados a dizer. Esse é um texto que fala sobre disciplina. É verdade, disciplina da igreja. Mateus capítulo 18 é um texto que mostra como nós devemos resolver os conflitos de relacionamentos na igreja. Olha só, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele, repreende-o, e se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Se também recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais: se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ora, é um texto que está tratando aqui da necessidade de reparo em relacionamentos. Jesus está dizendo: alguém errou, vai sozinho com ele. Não te ouviu, leva uma ou duas pessoas, duas ou três testemunhas, para que seja ali ouvida toda a palavra. Não ouviu, leva a igreja. Ou seja, ele evoca a reunião de todos os crentes de uma igreja local, ok? Por fim, ele não ouviu a igreja, trata-o como alguém fora da igreja. E aqui a expressão que ele usa é gentio e publicano, uma expressão que os judeus entenderiam muito bem do que se tratava.
E aí ele está tratando da reunião da igreja, lidando com as suas decisões. E nessa lida com as decisões, estas pessoas reunidas em nome do Senhor, 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria no meio deles. Ou seja, o Senhor confirmando a decisão da igreja, visto que esta decisão, é importante dizer, só é de fato legitimada por Jesus porque ele está no meio daquela igreja. Se Jesus não estivesse no meio daquela igreja, é claro que ele não legitimaria a decisão. Isso pressupõe que é o Espírito dele que está conduzindo as decisões da igreja. E essa é a razão pela qual o que está sendo ligado embaixo está também sendo ligado em cima, visto que o Espírito de Cristo está no meio da igreja e Cristo está à destra do Pai. Então veja, a ideia aqui não trata de um culto de oração que fracassou, mas trata de um momento de disciplina na igreja. Ou seja, a igreja precisa se reunir em alguns momentos para identificar se alguém deve ou não figurar no meio de sua membresia representando aquela igreja local. Jesus não está dizendo que essas pessoas precisam ser perfeitas, mas ele está dizendo que essas pessoas precisam estar em consonância uma com as outras e com a palavra de Deus, no espírito de perdão. Ou seja, se não houver perdão no meio do povo, se não houver amor a esse ponto de perdoar, então é muito possível que essa pessoa não pertença de fato à igreja ou que a igreja não consiga naquele momento legitimar a fé daquela pessoa. Bom, algumas questões importantes aqui para nós, portanto. Primeiro, agora vamos aos relacionamentos, né? Todo relacionamento com dificuldades deve ser alvo de uma investida pessoal daqueles que estão envolvidos neste celeuma, nessa dificuldade. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: olha, eu sei que há divergências entre vocês, mas, de alguma maneira, é até importante que haja para que os aprovados se tornem manifestos. Eu estou abrindo aqui para que eu possa ler o versículo exatamente, e é o versículo 19. O texto diz: é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem visíveis em vosso meio. Ou seja, de alguma maneira, já que a igreja não é perfeita, e aqui embaixo ela nunca será, quando acontece uma dificuldade de relacionamento, é nesse tipo de dificuldade que os aprovados se tornam manifestos. Então Jesus, lá em Mateus 18, está dizendo: procura teu irmão, se ele te ouviu, você ganhou o irmão. Ou seja, você procura o irmão para ganhar esse irmão e não para combater contra ele. Não conseguiu ganhá-lo, traz mais uma ou duas pessoas, forma um grupo de 3 ali para ouvir aquela pessoa, para ser ouvido também por ela. Então, se isso não adiantar, você vai à igreja e a igreja, não resolvendo, ela faz então o reconhecimento de que aquela pessoa não pertence àquela comunidade local. Tá? Essa é uma questão importante porque legitima não só a necessidade que temos de procurar as pessoas na individualidade, mas também a necessidade de uma igreja local na ajuda de reconciliação, não é? De relacionamentos. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai solicitar um amigo, um amado irmão da igreja de Filipos, que ajudasse a Evódia e Sintique
que eram duas irmãs da igreja de Filipos que se entendessem, que entrassem em acordo no Senhor. E o texto diz que assim como aquelas irmãs, uma outra irmã chamada Clemente e outros também cooperaram no evangelho e tinham seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, gente com o nome do livro da vida, gente salva, portanto, gente operosa no reino e gente que, apesar de tudo isso, estava com dificuldade de lidar com questões pessoais. E, por isso, precisava de alguém ajudar nesta reparação do relacionamento entre essas duas irmãs, porque, por vezes, as engrenagens já se desgastaram tanto que elas não permitem que a roda gire, não é? Ora, da mesma maneira, Jesus está dizendo, traz mais alguém para tentar resolver o conflito. Se a pessoa não quiser, ainda assim, você precisa trazer agora a igreja reunida. E aqui entra uma legitimidade muito importante. Jesus está dizendo, primeiro, a expressão da igreja para resolver uma questão parte de 2 ou 3 pessoas reunidas. Tá? Eu posso orar como igreja de Cristo, na minha individualidade, como expressão da universalidade da igreja no mundo. Mas veja, Jesus criou um povo para que ele possa ter a sua expressão local. E a expressão local dessa igreja começa não com a expressão da individualidade, mas do 2 ou 3 e a partir daí. Você viu que o 2 ou 3 nem sempre resolve uma questão, por isso se evoca a assembleia maior. E essa é a razão pela qual o nome igreja no grego é eclesia, chamados para fora. E ao contrário do que alguns pensam, chamados para fora não é chamados da igreja para fora, para evangelizar lá fora. Tá? Isso é uma verdade bíblica, a igreja precisa estar lá, mas não a partir do nome eclesia, porque eclesia tem a ver com assembleia, povo reunido, é o contrário, você sai da individualidade e entra na eclesia, você entra no acordo entre irmãos para viver em comunidade. Essa é a expressão da palavra igreja. E a esmagadora maioria das vezes que a palavra igreja é encontrada no Novo Testamento é a expressão de uma igreja local. É só você perceber em Apocalipse, onde Jesus escreve para 7 igrejas especificamente, mas naquele tempo mais igrejas estavam naquela região e Jesus só escreve para 7, ou seja, eram igrejas locais para as quais Jesus escreveu, assim como também Paulo escreveu para Corinto, para Filipos, escreveu para os Colossenses, escreveu à igreja de Filipos, tá? Enfim, Jesus está mostrando aqui, portanto, que há uma expressão da igreja local. Jesus não diz, leve a igreja. Que igreja é essa? Do mundo inteiro, qualquer pessoa que se encontra no mercado e é uma crente pode se reunir para falar do assunto de um irmão que está com dificuldade com outro irmão, mas aquela pessoa nem conhece aquele irmão, não tem legitimidade para falar do assunto. Portanto, Jesus está falando da eclesia, da assembleia reunida, que é a expressão máxima da comunhão, dessa coinonia autorizada e ordenada pelo Senhor. Ordenada porque em Hebreus capítulo 11, verso 25 vai dizer, e não deixeis de congregar como é costume de alguns. Portanto, o que você percebe aqui é que Jesus está legitimando não só a oração da igreja, mas também a decisão da igreja, tendo em vista que ele está no meio da igreja. Não esqueça disso, tá? É uma igreja de Laodiceia, conforme lá Apocalipse, que Jesus está batendo na porta do lado de fora, em Apocalipse capítulo 4, versículo 20. Não esqueça disso, tá? É Jesus que está dentro da igreja, que está orientando a igreja, tá? E não é capítulo 4 de Apocalipse, é capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, tá? Eis que estou à porta e bato. Jesus estava simbolicamente do lado de fora da igreja, olha, estou batendo aqui, se alguém abrir a porta eu vou entrar. É uma forma de dizer, olha, o que vocês estão fazendo aí dentro não tem nada a ver comigo, tá? Então Jesus está dizendo que o que a igreja liga na terra é ligado no céu, e essa é uma outra questão aqui que nem sempre é bem compreendida, é que o Espírito Santo dele está guiando todas as decisões e dando discernimento à igreja reunida, bem como fez
em Atos capítulo 13, quando a igreja estava orando em jejum e oração, em jejum, não é? A igreja estava num tempo de oração e o Espírito Santo disse à igreja para separar Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor estava chamando. Portanto, Deus fala com a igreja reunida. Diante disso, eu espero que fique bem claro aí no teu coração o valor de uma família da fé que está pactuada, não é? Que está aliançada, de gente com aliança estabelecida pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E não esqueça, quando você tiver uma dificuldade, você deve procurar a pessoa para ganhar esse irmão. E se não conseguir, você deve trazer reforço, trazer mais gente bem intencionada, mais pessoas bem municiadas da palavra de Deus. E a última tentativa, você precisa pedir à igreja para ajudar nisso. E é claro, a nossa esperança e o nosso desejo que haja arrependimento e reconciliação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele dê a você um discernimento espiritual bem apurado sobre todas as coisas. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela Tua palavra e pedimos a direção do Senhor. Dá a nós, ó Deus, o desejo de que os relacionamentos sejam restaurados e que, ó Deus, a igreja se reúna para o aumento da comunhão. Nós te louvamos porque o Senhor nos garantiu a tua presença entre nós, quando nós estivemos reunidos em teu nome. Pedimos assim esta bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês rica e poderosamente. Até o próximo episódio. Fiquem na paz.